Ok. Ai, que Oi, lindo. oi, gente, boa noite. Começando mais um encontro com artistas convidados do Grupo de Estudos Imagens e Feminismos, o GIF. Hoje a gente tem o prazer de receber a Ana Lira. Queria só lembrar que o GIF, nessa edição, nessa quarta edição, tem o apoio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, o Cultura. E por isso a gente tem a possibilidade de fazer esse projeto, continuar com esse projeto e esse grupo de estudos que é tão importante para a gente, e ainda mais poder, a cada módulo, trazer uma convidada para trocar um pouquinho com a gente. E a gente está terminando o segundo módulo, e então hoje a gente recebe a Aninha. Aninha, muito bem-vinda. Prazer sempre lhe ver, lhe receber e lhe escutar. Já escutei 200 vezes na vida, mas todas elas eu aprendo algo novo e é sempre, sempre um prazer, meu bem. Aí, enfim, faça aí como você quiser, conte um pouquinho das suas Sim, experiências. Como eu falei, né? O grupo, eu coloquei para o grupo ler a entrevista que está no livro em si, e é aquela entrevista da Zoom, a entrevista não, o sim, seu texto que está na Zoom. Mas sim. a ideia é tu contar um pouquinho, né, das tuas andanças, dos teus projetos, o que que você está agora, o que lhe dá vontade mesmo. E aí depois a gente abre para Certo. uma conversa de perguntas. De perguntas, né? boa noite, Samara. Boa noite, Olga. Olga, que saudade. Também tô, Aninha, morrendo de saudade. Tô Saudade. amando lhe ver, pelo menos pela tela, Não né? é? É. Ai, Chega sejam aqui em bem-vindas, Recife. Fernanda, Yara, Helena. Aqui está aparecendo para mim também a Ana Elisa, que eu já conheci um pouco também. De Ângela, quem mais? Leonardo, Sandra, Manu, está aparecendo Laura. Mira Gonçalves, Ingrid, ai, que eu não conheço, prazer também. Henrique, Ivelis, Renata, Elza, Isabela Arantes, gente, muita gente ótima. Vitória Alencar, Rosa, Cecília. Nossa, entrou uma listona de gente maravilhosa. Viviane, Carol, Ju, minha companheira de muitos anos. Samara Macedo e Marta Suzy, bem-vindos. Ju é um processo engraçado, porque a gente se conhece desde 2013 e ela está sempre acompanhando os meus projetos, os meus trabalhos, é a minha maior incentivadora de Instagram. Ju, a gente já disse para ela Adoro. 200 vezes que se ela fizesse um blog, um site, o que que é que ela Nossa, fizesse? se eu tivesse uma produtora e contratasse ela para me acompanhar, ia ser do tipo o match perfeito, Tô porque com ela me saudade de acompanha você literalmente há pessoalmente. muitos anos. É verdade. Tem o quê? Acho que 20 não, calma. 11 anos que a gente não se vê em Aracaju. Mas então, gente, assim, primeiro, muito prazer estar com vocês nesse grupo de estudo. Eu sugeri, né, a Maíra, que a gente tivesse a oportunidade de dialogar em cima dos dois textos que eu tinha recentemente escrito, né, para os projetos que a gente foi desenvolvendo. Eu vou tirar meu óculos, porque ele está. Ai, meu Deus, mas agora eu estou daquela fase que eu tiro o óculos, aí eu não vejo ninguém. Então, volta óculos. Esses dois últimos textos, na verdade, que eu tinha desenvolvido, especialmente esse que foi para Zoom, porque enfim, eu acho que algumas pessoas que estão mais próximas de mim já sabem desse processo específico, mas outras pessoas que estão mais distantes ainda estão me associando muito à fotografia, né? Ainda cuidando de mim muito nesse lugar da imagem. E ah, eu venho de uma formação muito mais ampla do que isso, na real. Os meus pais me criaram na Várzea, que é um bairro da Zona Oeste de Recife, e na época em que eu fui criada nesse bairro, né, tipo assim, na época em que eles migraram de Caruaru para Recife, e nós fomos morar nesse bairro, o bairro que é o bairro da Universidade Federal de Pernambuco, ele não tinha o desenvolvimento que ele tem hoje em termos de ampliação, de crescimento de acessos, principalmente a transporte, né? E nem era do tipo o bairro queridinho do Recife, né, como tem sido ultimamente. Ele, na verdade, era um bairro onde moravam, né? Além dos funcionários públicos que trabalhavam na Universidade Federal ou que eram funcionários da Justiça Federal ou do Exército, que estava ali
muito no entorno. Era um bairro praticamente todo voltado para comunidades ribeirinhas, né, para as comunidades que moravam ali dentro da floresta da várzea, e pessoas que viviam ali muito no entorno da construção da Universidade Rural também, que era um outro ponto muito intenso de apoio. E essa comunidade, na verdade, ela ficava muito apartada de Recife enquanto região, enquanto trajeto de circulação, porque a gente demorava praticamente, né, 1 hora e meia para conseguir chegar em qualquer lugar de Recife. Então, houve um movimento muito bonito e muito importante dessas pessoas de tentar produzir, construir um espaço, né, para que a juventude local, de quaisquer condições financeiras, pudessem ter acesso a atividades culturais, esportivas e a atividades de organização social e política, para que esses jovens não ficassem na rua circulando, né? Porque naquela época, ainda hoje, isso ainda é muito, porque é uma discussão que a gente faz muito pouco, mas a gente ainda tinha, né, do tipo, uma influência muito forte da lei da vadiagem no Brasil, e juventudes, principalmente, né, de bairros de periferia, circulando na rua, fosse no horário tradicional, durante o dia ou à noite, sempre era visto como perigo, né? Então, os meus pais participaram, na verdade, da construção do que a gente chama Movimento Cultural da Várzea, que foi um movimento que reuniu artistas de diversas nuances, e que tinham essa preocupação de tornar os tipos de formações artísticas acessíveis. Então, eles desenvolviam uma questão que eram formações tanto no espaço público, nas praças públicas, quanto formações nos centros sociais urbanos e nas escolas públicas da região. E todos os jovens que estavam envolvidos dentro dessa formação, crianças e jovens e alguns adultos também, tinham acesso a formações de diversos níveis. Então, a gente tinha contato com os artistas visuais da época, que eram fotógrafos, que eram pintores, né? Tínhamos contato também com dinâmicas de escultura, com dinâmicas de artesania, tivemos contato também muito com dança, com teatro, capoeira, né? Do tipo, as culturas populares todas ali envolvidas. E tinha uma questão muito fundamental dentro desse processo, é que não havia hierarquização entre categorias artísticas ou entre fazeres criativos. Então, a gente se via num contexto ali de articulação em que o pintor e o fotógrafo tinham o mesmo valor da figura que estava ali dando aula de crochê, fazendo a artesania, né, do tipo dos teares ou produzindo uma pintura. E a casa dos meus pais era uma casa que quase sempre recebia muitos artistas que eram, como é que eu posso dizer, desmembrados de suas famílias, que não aceitavam, né, tipo, o fazer artístico enquanto profissão principal, porque olhando aqui pela carinha de vocês, eu acho que todo mundo aí já passou dos 30 anos, né, de tipo, eu estou com 46, vou fazer 47, mas existia uma característica, pelo menos para mim, que chegou para a minha família, né, naquela época, embora nós fôssemos classe média, era de que você poderia ser o clássico, né, a tríade médico, advogado ou engenheiro, mas artista não era considerado ainda, para pessoas que não vinham de famílias muito abastadas, uma profissão. Então, eu, na verdade, tive uma formação artística intensa durante toda a minha infância, a minha adolescência e a minha idade adulta. Frequentei muito, né? Pernambuco teve um momento muito importante também de desenvolvimento dessas artes, né? E do crescimento das artes visuais ali, entre o início final da década de 90 e início dos anos 2000, onde a gente teve, né? Do tipo, o Mamã tinha um papel muito fundamental, porque o Mamã foi a Galeria Metropolitana do Recife, e ali no Pátio de São Pedro existia, né, o Centro de Formação em Artes Visuais e o Mamã do Pátio, né, que desenvolviam essas séries de formações, além de toda uma produção coletiva cultural de Recife,
e nos ajudava muito com cursos gratuitos, né, com formações gratuitas, a desenvolver essas dinâmicas. E aí, em paralelo a isso, antes de me formar em jornalismo, eu fiz engenharia civil, mas larguei nos últimos anos. E dentro desse processo do encontro com as engenharias, nessa transição, na verdade, entre as engenharias e o jornalismo, eu gerenciei uma das primeiras revistas de cultura online que a gente teve no Brasil, que foi a revista Rabisco. E como eu era a editora e a única repórter do Nordeste, eu tinha que cobrir todas as áreas dessa revista. Então, eu escrevia sobre literatura, teatro, cinema, do tipo dança, televisão, que vocês imaginassem. Então, para poder escrever sobre isso, eu tinha que frequentar literalmente todos os eventos que aconteciam em Recife. Então, uma hora eu estava na universidade, nos outros 2 horários que eu tinha, eu estava frequentando todas as atividades culturais da cidade de domingo a domingo. E eu fui repórter de cultura durante 7 anos, até assumir minha carreira enquanto artista. Então, tudo isso, na verdade, me deu uma amplitude de percepção, né, sobre o que era o fazer artístico, sobre como eram os processos criativos desses artistas, como é que todas essas técnicas elas se relacionavam politicamente, né, com a história da cidade, com a história do país. E foi nesse interim, na verdade, no curso de jornalismo, que eu, na verdade, ia seguir pela comunicação, depois de ter saído de engenharia, quando eu descobri o processo na fotografia, e eu tinha vivenciado uma situação muito delicada na minha formação pessoal, que na infância eu tive aulas de música, aulas de piano e fazia canto, e tinha muito interesse também pelo desenho. Só que passei por 2 situações, na verdade, de trauma que me afastaram dessas 2 possibilidades de criação. Então, eu achava que eu não ia voltar mais para o campo artístico, para além das atividades como lazer, né? E achei que eu ia seguir no jornalismo. Então, numa determinada etapa do meu processo, eu acabei me encontrando com a fotografia e entrei pelo fotojornalismo inicialmente, mas fui entendendo que o meu fotojornalismo ele não era um fotojornalismo tradicional, porque tinha muita poeticidade nas imagens que eu produzia, e eu decidi que seria inicialmente no campo da fotografia onde eu iria trabalhar os meus processos, né? Então, eu começo desenvolvendo projetos de fotografia documental no início dessa carreira, né? Mas elaboro também uma dinâmica de me desvencilhar da fotografia documental tradicional, porque ela tinha, tanto politicamente quanto em termos de organização, né, social e poética, um tipo de abordagem com as pessoas que não me interessava. Né? Do tipo assim, o fotógrafo ele estava quase sempre muito imbuído da sua função de fotógrafo e, de fato, trabalhava o outro somente como objeto. E isso era uma coisa que me incomodava profundamente, porque a minha relação, não só com as pessoas, quanto com o fazer, vou usar uma palavra interessante para esse momento, o fazer nutricional da arte, era uma relação de muita construção e de muita sensibilidade nesse trato. Então, eu não conseguia admitir pegar uma câmera fotográfica e entrar na casa de uma pessoa, ou pedir a alguém para fotografar, ou desenvolver alguma ação com aquela pessoa que não fosse a partir de um lugar de carinho, de elaboração de uma partilha que não tinha necessariamente a ver com simplesmente registrar um momento incrível ou fazer a melhor imagem do mundo. Para mim, o que interessava era como é que aquela imagem que a gente estava produzindo ali juntos, eu no contato com aquela pessoa ou com aquele espaço, né? Ou com aquela situação que eu estava fotografando, como é que aquilo me ajudava a narrar um processo de descoberta de uma história que pudesse potencializar quem nós éramos no Brasil, porque isso passou a ser uma questão importante para mim. Como eu tive
foi uma oportunidade, mas foram oportunidades também que me trouxeram descobertas muito duras, né? Do tipo, como eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns fotojornalistas que muitas vezes usavam o Nordeste somente para mostrar para o mundo, né, que o Brasil não era esse lugar maravilhoso que todo mundo vendia, eles quase sempre vinham para o Nordeste em busca de uma imagem, né, de pobreza, de seca, enfim, a gente que conhece bem esses espaços sabe bem o que isso significa, né? Quase sempre o Nordeste era utilizado, né, nesse lugar muito de despotencialização, como se nós fôssemos, né, pessoas e fizéssemos parte de um território que não estava no Brasil para somar. No momento em que eu entendi isso, eu disse não, eu não posso mais compartilhar, né, com a construção dessa imagem no meu fazer artístico, no meu fazer criativo, na minha produção mesmo de simbolismo e de narrativa enquanto pessoa, porque eu sabia que isso traria para o Nordeste como um todo, né, o que a gente está acostumado a ver, que são esses movimentos de expressão que dizem assim, morte ao nordestino, né, nordestino não sabe votar, e essa foi uma discussão que eu levei para muitas ações que eu fiz enquanto eu estava na fotografia. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de revisar todo o banco de imagens em 2015 da Articulação do Semiárido Brasileiro, que é a ASA. Eu trabalhei durante 7 meses com eles, revisando esse banco de imagens, que tinha mais de 100 mil imagens, e eu construí, junto com aquela equipe, uma proposição de olhar para o Nordeste a partir de uma outra forma, né? Então, que a gente pudesse, a partir desse banco de imagens, olhar para tudo que tinha ali e reconfigurar a orientação desse banco de uma maneira que as narrativas que fossem anunciadas elas se pautassem pela potência do que a população produzia, ou seja, que no caso deles era, enfim, a agroecologia, a agricultura familiar, né, as relações com os programas de cisterna, os bancos de sementes, né, as relações sociais, culturais e políticas das populações do semiárido real e do semiárido político brasileiro, porque o semiárido real ele não inclui o Maranhão, porque o Maranhão e a Amazônia é legal, mas o semiárido político inclui o Maranhão. Então, essas são questões importantes também para a gente pensar. Então, ao estar junto com a articulação do semiárido, criando esse banco de imagens, nesse processo de revisão, eu tive uma visão muito importante, muito ampla, de tudo que tinha sido produzido e que estava armazenado, né, nas mais de 3 mil organizações que faziam parte dessa articulação, e pude olhar o trabalho de imagens de mais de 200 fotógrafos que já tinham passado, né, por essa articulação. E eu mesma, de vez em quando, participava das licitações deles e ia a campo. Então, eu fui fotógrafa durante mais de 15 anos, né, na agroecologia, e rodei o Nordeste inteiro também, e esse semiárido legal e político, acompanhando esse processo, e foi essa convivência com os agricultores que me ensinaram o que eu comecei a fazer quando eu decidi que a fotografia não respondia mais somente às minhas questões, e migrei para as artes visuais e para a arte sonora, trazendo aí tudo o que eu tinha aprendido durante toda a experiência com a minha família no bairro da Várzea, né? E a principal coisa, né, que é o que está nesse texto da Zoom que vocês leram, foi perceber o quanto não só eu era, mas o quanto também existiam de povos dentro do semiárido e do Nordeste como um todo, que eram povos observacionais, que eram povos que não orientavam a sua percepção e a sua perspectiva por meio dos marcos regulatórios tradicionais de tempo, nem dos marcos regulatórios tradicionais do que era ver, nem dos marcos regulatórios tradicionais do que era sentir, do que era ouvir, do que era falar, né? O corpo dessas pessoas, elas funcionam como um ecossistema completamente articulado.
E ao funcionar como um ecossistema completamente articulado, a maneira como as informações chegam para esses corpos vem a partir de signos que, quando a gente está vivendo em centros urbanos, a gente, na verdade, não é que a gente deixa de ter, mas a gente adormece e perde a nossa capacidade, muitas vezes, de se conectar com os sinais da vida a partir desses códigos. Então, eu me lembro de uma experiência assim, muito simbólica para mim, que foi acompanhando um dos fotojornalistas, que eu estava como fixer dele, né, que o fixer é o guia local, digamos, em que ele propôs que a gente fosse para a região onde estava acontecendo a transposição de São Francisco, e eu tive com ele nessa visita. E quando a gente chegou lá nessa região especificamente, a gente começou a acompanhar uma família agricultora, e essa família agricultora, um dos homens da família, que era o mais velho, ele também era segurança da transposição de São Francisco. Então, a gente foi acompanhar ele, entender do tipo que ele era segurança da transposição, mas ele não ia ter direito à água, porque a água muitas vezes ia passar somente nas fazendas dos grandes proprietários. E o rapaz, né, do tipo fotojornalista, resolveu que gostaria de gravar com ele uma entrevista. Então, ele montou o set dele lá de filmagem, o agricultor sentou, eu fiquei fazendo o processo de tradução, e aí, do nada, no meio da entrevista, começa um vento, sabe, assim, do tipo, sabe aqueles ventos de arrastar tudo, e você começa a ouvir um barulho estranhíssimo nas portas e tal. E aí, tipo assim, a única coisa que o cara fez foi olhar, reconhecer na cabeça dele ali o road movie do Walter Salles que ele gostaria de ter feito, sabe assim? Sabe assim? Era isso, na cabeça do cara era, nossa, já vi essa cena dessa camiseta tremulando no filme do Walter Salles, assim. E aí o agricultor olha pra gente assim e faz, nossa, esse vento não é bom sinal, não. E aí eu perguntei para ele, assim, eu falei, o que você está querendo me dizer com isso? Ele falou, isso para a gente é vento de doença, é vento de seca. E eu perguntei para ele, como é que você sabe? Aí ele disse, porque isso é vento norte. Ele é um vento que o som dele é cortante, ouça. E aí eu parei e fiquei um tempo ali ouvindo aquele vento com ele. E esse dia, na verdade, foi um dia que foi muito importante para mim, no sentido de eu me perguntar quantos anos de semiárido eu precisaria para poder conseguir aprender a ouvir, né, os sinais dos ventos daquela maneira, sabe? E, e a partir desse processo, desse ensinamento dele, foi logo nos 2 primeiros dias de viagem, o que se sucedeu na viagem passou a ser, para mim, especificamente, um despertar desse meu campo, desse meu corpo observacional. Porque a gente se viu muitas vezes envolvido em situações em que você olhava para todos os lados e você via somente a caatinga seca, e quando a gente não é da região, a gente não consegue identificar as nuances dos espaços, como quem é da região identifica, né? Então, as pessoas, elas não têm placa de rua, elas sabem que a entrada é para a direita ou para a esquerda, para o sítio de fulaninho ou para o sítio de cicraninho, por causa da camisa amarela que está pendurada na árvore tal, porque tem uma fitinha vermelha amarrada no tronco de árvore em tal lugar, né? Do tipo assim, os marcos, né, direcionais são outros. E a gente que é de fora, né, do tipo que é criado, do tipo em outros ambientes, quando chega nesses ambientes, para a gente olha para um lado, a gente olha para o outro e parece que a imagem é única, né? Então, esse cara, na verdade, ele começou a me ensinar como é que eu entrava 1h30 na Caatinga, vendo seca de um lado e seca do outro, e eu conseguia voltar para a BR. Quando não tinha mais luz, me guiando por coisas básicas, como a posição das estrelas, o sol, a lua, né? Do tipo assim, tudo aquilo que os nossos ancestrais sabiam fazer e que a gente hoje não sabe mais, né? Então,
foi uma espécie de reaprendizado de um código náutico, mas era um código náutico para a caatinga, né? Um código náutico para um bioma sertanejo, né? E isso foi um aprendizado incrível para mim, sabe? Foi do tipo, foi passar a reobservar as relações do tempo e a observar também do tipo como é que o meu olho passava a identificar essas sutilezas que o semiárido te entrega no momento em que você está aprendendo a como se mover ali dentro. Seja durante o dia, onde você vê determinadas coisas e outros momentos você não vê, seja durante a noite, né, onde os sinais que vão se comunicar contigo vão ser sinais muito mais sonoros, vão ser sinais perceptivos do corpo, né, vão ser sinais de outros tipos de natureza. Então, para vocês terem uma noção de como meu corpo ficou depois dessa série de experiências, eu sentia as formigas perto de mim somente porque, no caminhar das formigas, elas ativavam um tipo de vibração que começava a vibrar no meu campo sensorial, no meu pé. Eu comecei a sentir do tipo que tinha cobra por perto, tá entendendo assim? Porque o sibilar da cobra vibrava no meu campo vibracional. Então, isso é um nível de aprendizado, de sutileza de vida, né, que só determinados espaços e o contato com determinadas populações trazem para a gente. Então, enfim, eu tenho tido essa discussão muitas vezes com Maíra, com Olga, com Marina, né, Feldhus também, que estar no circuito da fotografia deixou de fazer sentido para mim porque eu não conseguia ter conversas com esse nível de profundidade com a maior parte dos diretores de festivais de fotografia que eu conhecia. Tá entendendo assim? E nem conseguia ter esse tipo de discussão com a maior parte dos fotógrafos que eu conhecia, sabe? Porque o fotógrafo tradicional ele começa a se imbuir de um nível de autoridade, né? Principalmente um nível de autoridade sobre o fotografado e sobre a experiência do fotografado, né? Que ele não permite que esse fotografado exista. Então, quando todos esses parâmetros se desmontaram e se dissolveram na minha cabeça, foi um momento em que eu olhei e disse: bom, a fotografia ela é importante para mim enquanto ferramenta, enquanto técnica, enquanto modo de expressar determinadas coisas, mas ela não vai ser o meu vínculo político, né, com o meu fazer criativo. Eu vou precisar, eu estou entendendo aqui, por tudo que eu estou vivendo, que o meu corpo e a minha experiência estão me pedindo diálogo com outros lugares. Então, as artes visuais, ela me recebe, né? Com uma amplitude de possibilidades maior, porque é nesse lugar que eu acabo conseguindo, né, desenvolver os meus trabalhos com mais liberdade, uma vez que eles partem de perguntas. E aí, à medida que eu vou fazendo as perguntas para mim, eu vou entendendo, dentro do meu percurso criativo, quais são as técnicas que eu preciso ter para responder aquelas perguntas, ou o que é que aquelas perguntas estão me pedindo enquanto caminho criativo, quais são as parcerias que eu vou fazer com outros artistas ou com outras articulações para conseguir manifestar essas respostas, sabe assim? E ela me permitiu também experimentar coisas e aprendizados que eu não tinha experimentado ainda enquanto eu estava somente na fotografia, sabe? E não é que eu desrespeite o campo. Inclusive, assim, tipo, amo fotógrafos, tenho amigas fotógrafas que eu admiro, assim, demais, né? Do tipo, tem pessoas que começaram comigo na fotografia que hoje, né? Estão aí traçando caminhos articulativos e políticos que me interessam muito, assim, Maíra, por exemplo, tem desenvolvido aí ações, né? Do tipo, pela América Latina como um todo, né? A própria Marina, Olga com os projetos dela, né? Também que enfim, brilharam lugares que a gente sonhou muito quando a gente começou nesse campo, né? Tipo, nesse campo da imagem. Enfim, todas somos mulheres e sabemos que não é fácil, que não é tranquilo, mas foram sonhos realizados, foram sonhos possíveis, né? Do tipo de se construir. A partir do momento em que cada uma foi ali, do tipo, se movendo, pegando na mão de quem podia, né? Do tipo, para poder articular essas questões,
mas eu não senti mais que esse era o meu lugar, né? E hoje, principalmente depois que a arte sonora volta para o meu processo, né, do tipo, que eu reincorporo a música, que eu reincorporo a sonoridade, que eu trago as minhas experiências de programa de rádio rizomática, de rádio experimental, que eu trago todas as questões de escuta, né, que envolvem o meu processo, que envolviam já as atividades que eu fazia, porque, enfim, quando eu levantava essas questões para o meu trabalho, uma das primeiras coisas que eu ia fazer era escutar as pessoas, escutar as coletividades, escutar os espaços, né? No próprio semiárido, foi a escuta que muitas vezes me salvou de determinadas situações onde eu me perdia, onde eu não sabia onde eu estava, eu entrava lá no meio da caatinga, me perdia do grupo quando eu via, ai meu Deus, só tem, só tem cactos no meu entorno como um todo, como é que eu saio daqui? Aí eu parava, me concentrava, escutava o semiárido e entendia como sair dali, né? Então, todas essas questões foram sendo trazidas e foram do tipo, reorganizando o meu estado de ser e os meus processos. Então, eu sinto isso hoje, né? Que as artes visuais ela me permite trabalhar com essas questões, ela me permite e ela tem me permitido, né? A partir desses encontros, né? Aí quase 18 anos, né? Envolvendo a fotografia e essa dinâmica com as artes visuais, 18 anos de circulação, de envolvimento, né? Do tipo de escutas profundas desses grupos fizeram com que eu tivesse como é que eu posso falar? A possibilidade, inclusive, de cunhar, né, do tipo de elaborar conceitualmente direções que me hoje são mais próximas do que eu quero fazer, sabe? O texto da Zoom, inclusive, ele veio dessa forma, ele foi me proposto, né, do tipo, por eles, para que eu pudesse... Na verdade, foi um dos editores da Zoom, viu uma palestra que eu estava mediando num festival de fotografia, inclusive, que era do Sesc, em Tiradentes. Quem estava na curadoria era Rodrigo Massina e Ana Paula Vitório, né? E a mesa ia ser com o Joelinton Rios, que é um fotógrafo lindo do Maranhão, quilombola, mas que mora no Rio de Janeiro, pertinho de mim, inclusive. E mais dois outros artistas visuais que eram do Rio de Janeiro, e eu fui mediar essa mesa como alguém que tinha sido da fotografia, mas não estava mais na fotografia, e era dentro de uma feira de livros de artista, e que para mim isso era uma coisa que me interessava, porque livro de artista é uma coisa que eu ainda construo e que eu acho uma mídia, um suporte, né, do tipo muito maravilhoso. Então a gente foi discutir essa questão dos livros de artista da fotografia e o editor da Zoom, nesse momento, tinha me visto falar, né, sobre esse processo que eu estou elaborando enquanto dinâmica ética e estética, que é a filosofia da matutagem, né? Dissolvendo um pouco também essa ideia, né, do lugar do matuto enquanto uma figura do tipo que é atrasada, que é, né, do tipo que, enfim, se relaciona com as coisas a partir de um processo pejorativo, né? E aí eu falo que não, que matutar é você observar, que matutar é você articular, que matutar é você entender as nuances das coisas, entender caminhos das sutilezas, né? E que o matuto, na verdade, é uma figura que sabe muito, mas que ele se comunica através de códigos que não chegam para a gente, porque a gente não tem, né, do tipo, a mesma formação ou as mesmas experiências que eles, né? Então, sair também um pouco de como, principalmente a colonialidade e a intelectualidade brasileira, né? Muito inspirada em alguns pressupostos de um oeste europeu ali, estabeleceu o que era, né? Do tipo, evoluído ou não, né? Ou progressista ou não, ou moderno ou contemporâneo ou não. Então, assim, a gente tira um pouco desse véu e fala, olha, a gente mora num país que fala diversas línguas e que tem somente uma língua de aproximação, que é o português, né? Porque eu chamo português não da língua oficial do Brasil. Para mim, ele é só um código de aproximação, porque a gente finge que a gente fala a mesma língua.
mas quando a gente circula o Brasil inteiro, a gente percebe que a gente não fala, porque existem diversas expressões, né, e diversos modos de falar em cada lugar do Brasil, que você tem que ficar o tempo todo perguntando para a pessoa o que isso significa mesmo, né? Porque, enfim, a gente já desenvolveu, né, essa capacidade interpretativa, né, e mediativa de outras dinâmicas. Então, ele foi vendo isso que eu estava elaborando e, num determinado momento, eles me propuseram escrever sobre o que significava maturar a fotografia. E eu falei, cara, eu não estou falando de maturação. Maturar, para mim, é diferente de matutar. Não é a mesma coisa, não é o mesmo procedimento. Agora, se vocês querem um texto sobre a filosofia da matutagem, eu vou fazer, mas eu vou trazer para esse texto artistas que possuem alguns encontros com as imagens, mas que a imagem não é o principal caminho de articulação delas, sabe assim? E que elas, inclusive, elas não produzem imagem, mas elas imageiam, porque isso é uma outra configuração no meu processo que eu acho que é importante pensar, né? Porque, para mim, imagiar tá num lugar que é mais do que você imaginar, mas é você partir do princípio de que nem tudo o que a gente experimenta está no campo da visão, tá entendendo? E que nem tudo que é visível a gente também está vendo. Porque, às vezes, existem coisas que são tangivelmente visíveis, mas que, pelas limitações da própria espécie humana e do quanto o nosso corpo, né, do tipo, ativa ou não determinados contextos, a gente vai conseguir enxergar ou não. Então, foi muito a partir desse lugar que eu falei para eles, mas eu vou trazer artistas nesse texto que dialogam com outras dimensões, né? Então, eu vou para o trabalho da Eliana Amorim, que é de Pernambuco, mas que é de Exu, que é a última cidade do interior de Pernambuco, que durante muito tempo, né, a gente acreditava que Exu era um nome negro, e ela diz que não. Ela chega para a gente e apresenta, ela fala, não, o nome da cidade é Exu. Vem das etnias Anxu, que era um povo indígena que ficava naquela região, né? Microfone de alguém ligado. Então, ela vai me ensinando muito isso, e a Eliana, ela tem um trabalho de foto performance, mas que a imagem, na verdade, ela entra somente como registro da singularidade que ela vivencia no momento em que ela está criando os rituais poéticos e curativos que ela desenvolve, porque ela vem de uma série de famílias, né? De famílias que são resultado dessas etnias indígenas e dos povos negros que passaram pela região, todas elas mulheres, né? Que se formam ali no culto das benzedeiras, né? E das mulheres que mexem com ervas, que sabem como construir vassoura de ervas, para, enfim, limpar as casas, limpar o entorno. E ela começa a fazer uma série de performances e de vivências com essas ações, e a maneira, enfim, de colocar isso, muitas vezes, numa galeria de arte ou de divulgar isso para o público, acaba sendo através da imagem. Mas aí, o que acontece? Por que eu não posso simplesmente analisar esse trabalho de Eliana pela fotografia? Porque a fotografia ela é um fragmento do que efetivamente acontece, né? A fotografia ela vai para esse lugar, essa imagem que ela é produzida, ela chega para o público, né? Ela chega para o observador, para quem está entrando em contato com o trabalho dela, somente com a síntese dos símbolos, mas ela não traz a vivência em si. Então, por exemplo, quando a gente muitas vezes vai para o espaço positivo com esse trabalho de Eliana, às vezes ela escolhe não trazer as imagens e ela vai e constrói uma espacialidade, né? Como, por exemplo, a instalação que ela faz com as vassouras de ervas, né? Ela prefere, muitas vezes, construir essa espacialidade
Ainda que a pessoa que vai visitar a exposição só observe, só olhe a instalação, do que colocar uma imagem da instalação das vassouras, sabe? Então, são relações que a gente vai criando, né, do tipo, entre o ver e o não ver, entre o ver e o experimentar, entre o ver e você aprofundar determinadas relações, né, do tipo, com elementos dessa espacialidade que essas artistas que eu trago no texto trabalham, né? Por exemplo, Sonara Rocha, né, que é uma artista sonora da Bahia, ela é uma grande percussionista, né? É uma figura que tem uma formação intensa em dança, também nas artes da cena, né? No trabalho atual dela, que ela desenvolve, ela traz para esse trabalho um acervo de imagens, que são imagens de mulheres que tocam tambores no âmbito do sagrado candomblessista e da Umbanda, porque eles são um dos maiores tabus das religiões de matriz africana no Brasil, né? São as mulheres tocarem tambor, né? Do tipo assim, em mais de 90% das casas de candomblé e de umbanda do Brasil, mulheres não podem tocar tambor. Elas não se consagram como ogãs, né? A não ser que isso tenha vindo, né, enquanto um traço efetivo e seja orientado ali pelo orixá da casa. Se isso não vier orientado pelo orixá da casa, elas não pegam no tambor, né? E o trabalho de Sanara, nesse sentido, tem sido de investigar as relações das mulheres com os tambores do sagrado que existiam em África, mas passaram a deixar de existir no Brasil quando o candomblé se torna uma religião oficializada, porque ela precisava se aproximar ali, né, das nuances e das perspectivas do catolicismo, né? Então, a coisa, né, do tipo de ter as entidades masculinas, né, do tipo gerenciando o processo, enfim. Então, ela vai levantando essas questões, mas aí, aonde é que ela esbarra? Ela esbarra justamente no fato de não existir imagens sobre isso e no fato de que as poucas imagens que existem dessas mulheres, dos poucos terreiros, né, na verdade, dos quais elas pertencem, são imagens que não estão colocadas no espaço público por conta da proibição. Porque a proibição, deixa eu só colocar aqui um pouquinho, porque a proibição ela é tão forte e tão intensa, né, que... Eita, rapidinho, gente, é só porque minha bateria está caindo aqui um pouquinho. Ah, foi. A proibição ela é tão forte e tão intensa que não se essas mulheres elas não se permitem serem fotografadas, né, do tipo assim, e as poucas que são, você precisa fazer acordos muito proeminentes, né, muito cuidadosos de circulação dessas imagens, né? Então, por exemplo, quando ela vem e ela elabora projetos dessa natureza, ela tem que ter muito cuidado com essas mulheres, com o que ela está mostrando, tá entendendo? Assim, ela tem que ter muito cuidado com os acordos que ela faz, em quais condições essas imagens podem aparecer ou não, sabe? É, e isso é um tipo de cuidado e de envolvimento que, quando você está na chave do fotógrafo tradicional, muitas vezes, principalmente os fotógrafos homens, me perdoem aqui os homens que estão nesse grupo de estudo, nesse encontro, né, do tipo assim, principalmente os homens se arvoram em quebrar essas regras, sabe assim? De fotografar escondido, de fotografar e mostrar, sabe? Porque eles se acham muitas vezes autorizados a denunciar o processo e não a entender culturalmente como é que o que foi que fez, de certa maneira, o candomblé se estruturar no Brasil da maneira como se estruturou, né? Do tipo, quais foram as perseguições que as religiões de matriz africana sofreram, né? Para que elas precisassem configurar uma linha específica de atuação. E, a partir dessa linha, escolher o que podia e o que não podia, o que tinha que ser mais próximo do catolicismo ou não, né? O que foi retirado, né? E ficou ali escondido, ou foi do tipo colocado à margem, né? Para que
nessa luta para que as expressões de matriz africana não morressem, né? Isso pudesse ter sido feito da maneira como foi, né? Então, esse cuidado que ela traz no trabalho dela é um cuidado de quem é talhado dentro de outras relações e para quem a fotografia chega, né, do tipo, muitas vezes nesse caso do trabalho dela, como um ato de resistência mesmo, né, porque construir esse banco de imagens dessas mulheres, para ela tem sido importante para fundamentar o processo de pesquisa dela, né, e fundamentar as relações que ela estabelece com esse sagrado, né, mas o que leva ela à construção desse acervo, né, é toda uma relação articulativa, social, política, ancestral, né, e o aprofundamento de um debate que muitas vezes não está posto quando a gente simplesmente só está circulando aí nas festas de terreiro e fazendo os nossos cliques, né, para, de certa maneira, do tipo, documentar, né, a existência dessas festas culturais. E aí é isso que eu trago, né? De certa forma, um debate sobre o quanto, né, você ser um corpo que matuta, né? O quanto você ser um corpo que observa e o quanto você ser um corpo, né, que desenvolve, né, com tudo que está no teu entorno, outros tipos de parâmetros relacionais, o quanto isso é fundamental para o teu caminho de criação, para o teu caminho artístico seguir para uma outra chave, sabe? E eu creio que no texto do IC, na entrevista que eu dou para a Marina, né, principalmente quando eu falo dos caminhos que o voto me trouxe, ou que o Terrane me trouxe, que foi um outro projeto, né, que ele, na verdade, ele existe enquanto uma narrativa visual, né? Mas a consolidação do trabalho se dá com um livro de artista, né? E que na verdade, resultado aí de vários anos de escuta, de convivência com as mulheres do semiárido, né? Então, eu vou fazendo esse processo de elaboração no entorno desses trabalhos. E é isso, assim, do tipo, perceber essas questões, para mim tem sido muito fundamental e compartilhar elas também com as pessoas, porque, embora em alguns momentos seja difícil até traçar determinadas coisas que eu tenho apresentado, né? Porque, enfim, como eu não estou trazendo, como eu não faço relações com nenhum teórico, né? Do tipo, e o que eu estou fazendo, na verdade, é fazer uma escuta interna das minhas próprias experiências e sistematizar essas escutas. Às vezes apresentar isso publicamente se torna um desafio, porque, enfim, a nossa academia ela é talhada na coisa do fulaninho disse, cicraninho disse, beltraninho disse, quase sempre são europeus que dizem, né? E a gente tem que, do tipo, se resguardar nesses europeus para, a partir daí, dizer o que a gente quer dizer, né? E eu estou defendendo cada vez mais nos meus cursos, nas minhas formações, nas mentorias que eu tenho feito, que o melhor livro que os artistas hoje podem ler são seus livros internos, né? É voltar para a sua experiência pessoal, para a sua trajetória íntima, para a trajetória das suas famílias, para a trajetória do seu entorno ou dos entornos que lhe formaram, porque às vezes é isso. Você vem de uma família que precisou migrar muito para estar no lugar onde você está, né? Você vem de uma família que, enfim, precisou estabelecer ali do tipo uma série de negociações para estar onde você está, sabe assim? E tudo isso é um aprendizado riquíssimo. Se a gente tivesse a capacidade, né, do tipo de parar, de ter o nosso tempo, né? Nem que fosse aí, sei lá, meia hora, uma hora semanal, para começar a sistematizar essas experiências, eu tenho certeza que várias outras pessoas no Brasil desenvolveriam, né, questões ou poéticas ou processos muito mais potentes do que a gente ficar eternamente aí, enfim, reproduzindo Deleuze e Foucault. Esses caras foram super importantes, a gente sabe, mas é isso. Não sei se todo mundo aqui, porque também isso acaba sendo também uma coisa um pouco pedante, né? Do tipo assim, eu entendi que esses caras foram importantes para a sociedade que eles viveram quando eu visitei os países de origem deles. Só que o que eles não podem é orientar a nossa experiência no Brasil.
eu posso lê-los entendendo que eles estão me oferecendo ali uma síntese e um ponto de partida de um conhecimento que veio a partir do contexto que o gerou, sabe? Mas eu não consigo mais admitir, nem como artista, nem como intelectual, nem como, enfim, alguém que está aí produzindo pensamento, que outras pessoas me digam como eu devo pensar o Brasil, ou como eu devo informar a minha prática a partir do Brasil, sabe? E isso, para mim, tem sido cada vez mais fundamental, entende? Enfim, acho que é isso. Eu posso deixar vocês falarem um pouquinho agora, que eu já falei aí quase, meu Deus, 40 minutos, 50. Oxe, Fiquem à vontade. eu mesma fico ouvindo mais 2 horas. Vai deixar você respirar um pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Se não, eu começo, que vocês já me conhecem, mas prefiro que vocês façam. Ainda está todo mundo respirando também. Mira, Boa noite. Ana, Oi, obrigado obrigada pela tua também. fala. Eu queria só aproveitar uma coisa que eu pensei lá no meio da tua fala. Sim, Eu fiquei assim, ó, tu fala que atualmente teu trabalho artístico ele se volta também para coisas que são sonoras, né? sim. E eu queria só fazer um comentário que Ah, legal assim, a aderência do teu sobrenome para diálogos com a música. Só para pensar essas questões de soluções estéticas que às vezes sim, a gente bate cabeça assim para pensar nossos processos criativos e a coisa do nome, né? O meu nome Mira é com Y, mas a sonoridade me leva a algumas aderências com a fotografia. Eu sou sim, fotógrafa inicialmente autodidata, depois eu busquei numa formação em artes visuais também um caminho assim que me deixasse perto da fotografia. E aí, na hora que tu falou essa questão que é de agora, mais de agora, né, dessa uma sonoridade que volta na tua vida, sim. né, uma questão. Aí eu fiquei com muita vontade de comentar que o teu sobrenome é incrível também para pensar algumas questões aí, né, que dialogam com isso, e eu sempre acho isso muito bom quando acontece. É engraçado você trazer isso, porque é, a gente já desenvolveu, né, em torno da família, uma série de investigações sobre esse processo do nome, né? E, enfim, para populações negrodescendentes, a gente sempre tem esse desafio de que muitas vezes o nome das nossas ancestralidades não é o nome que nós recebemos, né? Mas como existe um traço bastante fundamental, assim, porque no meu caso tem um pouco de diferença, aí vou confessar aqui agora, porque há 2 anos atrás, como parte de investigação dos processos migratórios da minha família, eu, meu pai e a minha mãe, a gente fez os testes de DNA, né, de tentativa de investigação de quais poderiam ser as nossas possíveis migrações. A gente resolveu que a gente iria fazer muito porque eu estava num processo de busca sobre essas relações de imigração, estudando isso, e menos, não era uma questão necessariamente de interesse meu sobre um processo definitivo de ancestralidade, mas era mais sobre entender as pistas possíveis de circulação desses povos que me formaram, né? E aí, o que acontece? Dentro desse processo, eu vivenciei uma experiência que foi, eu tinha ido fazer um curso de fotografia em 2011 em Istambul, na Turquia.
E foi muito doido, porque o primeiro café da manhã que eu tomei na Turquia, eu falei, nossa, parece que eu estou me sentindo em casa, que coisa estranha. E eu ficava assim, tipo, mano, como é que eu estou me sentindo em casa na Turquia? Eu, uma mulher preta e tal. E aí, nesse teste de DNA, apareceu um processo que ajudou a entender muito essas questões, que era a diferença entre o que é a sua cadeia de DNA e uma coisa que a galera chama de DNA mitocondrial, que é um tipo de DNA que só é transmitido de mulheres, que é transmitido entre gerações pelas mulheres. E eu descubro dentro desse processo que o DNA mitocondrial que chega até mim, né, que é o da família da minha mãe, era um DNA mitocondrial do Oriente Médio. Então, do tipo assim, todas as mulheres da minha família, vindas da linhagem da minha mãe, todas elas têm esse DNA do Oriente Médio. E foi engraçado porque Istambul foi uma cidade que eu fui para estudar fotografia, né, na época, 2011, mas que a minha relação com a cidade acabou sendo pela música, por todas as sonoridades que aquilo ali envolvia. Surrealmente, enquanto eu estava lá andando e circulando, foram me chegando a coisa de como o meu nome soava, né? Porque, enfim, o nome da moeda da Turquia era lira, né? Era a lira turca. E quando as pessoas perguntavam meu nome e eu dizia Ana Lira, elas ficavam rindo, porque Ana não se escreve da mesma maneira, mas tem a mesma pronúncia que o que para eles lá significa mãe, e o lira era a coisa da moeda. Então eles ficavam, nossa, você é a mãe do dinheiro? E eu falava, nossa, queria muito. Queria muito ser a mãe do dinheiro. Ainda não está sendo isso, mas quem sabe um dia. E aí eles Ah, ficavam brincando com essa sonoridade do meu nome, né? Enquanto eu estava fazendo os processos fotográficos e andando e circulando. E nessa dinâmica eu comecei a ser apresentada aos instrumentos que conectavam, né? Do tipo, essa cultura como um todo, que era uma cultura que saía do Oriente Médio e ia até a Grécia e pegava ali o norte da África, de várias expressões de instrumentos musicais que tinham lira como nome. que legal, tia. Olha só E, que e legal. aí, nessa dinâmica, eu comecei a mergulhar nessa articulação como um todo também, sabe? Porque porque tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que as coisas soam, né? Do tipo assim, o meu nome, ele soa, as coisas Uhum. soam, mas dependendo da língua que você fale, você vai adaptar essa sonoridade e você vai adaptar, né, a maneira de articulação disso. E essa adaptação dessa sonoridade vai ajudar no tipo de materialização que o objeto conectado a ela vai ter. Então, por exemplo, para algumas sonoridades, para algumas sociedades africanas, a lira pode ser uma espécie de marimba construída de madeira, né? Para os gregos, a lira já era um tipo de harpa, ela já era um tipo né? Porque vai depender do tipo de sonoridade que você articula e como é que essa língua se manifesta na prática dentro daquela cultura. Então, andar um pouco nesses lugares, né? E aí é isso, é engraçado, né? Porque a fotografia ela acabava sempre sendo a ferramenta que eu usava para me aproximar das culturas, mas o que eu estava indo investigar nessas culturas ou dialogar com essas culturas não era a imagem, sabe? Era o som, era outras coisas. Eu estava indo ali aprender, né? Do tipo, tá bom, Vitória, um beijo grande para você. Ela está se despedindo. O que eu estava indo ali aprender era outro tipo de relação, sabe? Então, por isso que eu falo muito, né, dessa questão da ferramenta, né, da fotografia enquanto ferramenta. Enfim, não sei se eu respondi tua questão. Nossa, maravilhoso, Ana. Legal ver essa reflexão que já existe, né, em relação a isso. E indo, sim, ao encontro disso, de pensar as possibilidades que isso tem. Maravilhoso, achei show. Obrigada. Eu estou aproximando aqui do ouvido, porque tem horas que não dá para ouvir muito vocês.
E aí, tem mais alguma pergunta? Ou vou eu? Que eu já queria ver. É, eu tenho uma pergunta, assim, na verdade, né? Passa, Mabê. Porque eu saí, assim, rapidamente, e quando eu voltei, Ana, você estava falando do trabalho do tambor, né? É um trabalho que você está fazendo, é isso? Sim, é, dentro desse processo nas artes visuais, Uhum, eu iniciei uma dinâmica que foi o seguinte: na verdade, foi uma grande mudança, uma grande virada de chave que deu na minha existência, certo? uhum, Quando eu terminei o voto não dito, que foi do tipo assim, talvez o meu trabalho fotográfico mais conhecido, né? E o que me levou a morar nas 5 regiões do Brasil, foi um trabalho que eu fiquei fazendo aí por mais de 6 anos. É, esse trabalho, ele me ele fez com que eu mergulhasse no cerne é, de uma certa formação política brasileira que orientava a história da minha família também, por um lado, que era essa relação de um ativismo por, enfim, direito dos trabalhadores, direito, né, do tipo da população ter uma vida melhor, mas que se pautava muito por uma discussão política que se construía em torno de como o mundo se organiza macroeconomicamente, né? Então, era um debate que vinha, que era um trabalho que mexia com ativismos das comunidades e das coletividades da sociedade civil, com a questão dos cartazes de propaganda política, né, do tipo, com a política partidária, com a política como ela se articula na sociedade brasileira como um todo. Só que num determinado momento eu entendi que quando eu estava fazendo esse projeto, eu estava ativando a existência, eu continuava, na verdade, ativando a existência do meu caminho familiar pelo protesto e pela dor, uhum, certo. né? Do tipo assim, que uma determinada construção política que estava ali articulada, ela estava olhando para as populações negras, para as populações que moravam, né? Do tipo nas regiões periféricas e para as populações que tinham só um minutinho, gente. E para as populações que tinham, né, do tipo, poder político e econômico, né, mais, mais refreado, né, pelas ações capitalistas, a partir de uma noção que sempre despotencializava a gente, sabe? Então, do Uhum, tipo assim, a gente estava sempre no lugar ou sendo vitimizado, ou era sempre do tipo corpo que aparecia estendido, tá entendendo? Assim, do tipo, se criava uma série de imagens nesse lugar que não estava que eu estava sentindo que não estava construindo. E quase sempre eu era chamada, né, do tipo, enquanto eu estava fazendo esse projeto, não só para usar meu corpo para gritar contra esse sistema, mas principalmente para mostrar imagens das populações negras violentadas pelo próprio sistema. E aí eu falei, uhum, cara, se eu continuar nessa roda, eu vou morrer. Porque eu só acessava a dor o tempo inteiro. As histórias que eu via era cada uma pior do que a outra, né? Do tipo assim, o meu corpo ele já não suportava mais trabalhar com esse tipo de narrativa, porque era uma narrativa com a qual eu me identificava, uhum, sabe assim? Então, eu comecei, à medida que eu fui fazendo outros projetos artísticos, eu comecei a virar uma chave, que foi como é que eu posso trabalhar ativamente as questões das comunidades negras no Brasil, das comunidades migrantes, né, do tipo das coletividades e dos povos que me formam, sem estar vinculada pela chave da dor. Então, foi quando eu entendi que o que
E isso vocês vão reconhecer fácil e rápido, porque, enfim, em Pernambuco isso tem de monte, né? Do tipo assim, como é que as comunidades negrodescendentes, as comunidades de terreiro, elas liberam as dores dos próprios corpos no dia a dia? Fazendo festas. Uhum. Então, do tipo assim, é você ir para o Coco do Amaro Branco, é você ir tipo, para as festas de cavalo marinho, para os encontros de maracatu, para as festas de passinho, tá entendendo assim? Para o pagode do Didi, entende? E aí eu entendi que isso não era só um lugar de lazer, mas era um lugar do tipo de, inclusive, remodelamento de uma prática de vida que buscava preparar esses corpos para que eles, do tipo, aliviassem as dores para continuar vivendo. Uhum. E aí foi quando eu comecei a pensar, eu digo, então, cara, eu não tenho que estar, do tipo, aqui discutindo política partidária a partir de um projeto de imagem. Eu talvez precise colocar o meu corpo para circular no mundo e entender como é que as práticas, né, sensíveis e as políticas celebrativas das comunidades negrodescendentes se formam e se articulam. Uhum. Então, eu comecei a fazer, do tipo, convidei, né, do tipo, amigas que trabalharam comigo num projeto inicial que foi o Chama, onde a gente mapeava, né, as práticas celebrativas e o processo criativo das DJs, mulheres, corpos fluidos e tal, etc., na dinâmica das diásporas. Porque eu sabia que eram essas figuras, as mestras de cerimônia, né, do tipo, Mãe Beth de Oxum, né, do tipo, eram essas mulheres, ou no caso, né, do tipo, das comunidades que são lideradas pelos homens, né, que é no caso dos cavalos marinhos, enfim, dos diversos maracatus de Recife, né, que tem os mestres aí de tambor, como é que eles organizavam isso ao longo do ano para conseguir fazer com que esses corpos, né, do tipo, não sucumbissem a esse sistema que ainda existe. E aí, é óbvio que se eu estou trabalhando com DJs, eu estou trabalhando do tipo com uma questão de transmissão de conhecimento que vem a partir das sonoridades, da poética que se articula a partir da escrita, né, do tipo de como essa sonoridade se torna, né, como esse som do cotidiano, porque é isso também. Não é um som criado com notação de partitura na academia, mas é como o som do cotidiano se torna música e como é que essa música vai parar na festa para ajudar esses corpos a se liberarem, né? Uhum. Então, num determinado momento, eu falei, bom, eu acho então que eu preciso voltar para quais são os modos de comunicação básico e quais são os códigos nos quais essas músicas contemporâneas que a gente desenvolve e se articulam, porque elas estão presentes no nosso cotidiano e porque também uma das coisas que eu fui entendendo foi que, como principalmente em Pernambuco, a cultura das comunidades negrodescendentes ela se encontra com a cultura de outros povos migrantes e com os povos originários, a gente tem uma matriz sonora específica em Pernambuco que não existiu na África, nunca vai existir, nunca vai existir, tá entendendo? Porque ela é resultado dessa configuração específica da diáspora que Pernambuco tem. Uhum. Então, nesse momento eu falei, não, então talvez eu precise voltar e entender quais são os elementos, quais são as manifestações geradoras dessas musicalidades. E aí teve um dia que eu estava escutando nada mais, nada menos do que envolvimento de MC Loma, e na escutada da batida eu falei, porra, o cara que fez esse beat, ele entende de embolada. Tá entendendo? Assim, esse boy criou esse beat com pandeiro. E aí eu comprei um pandeiro para tentar tocar, só que não deu certo, a minha mãe que ficou tocando pandeiro. Mas eu saquei que realmente tinha uma dinâmica disso, e aí eu começo a fazer essa pesquisa dos tambores, percebendo do tipo, como as diversas diásporas brasileiras, no momento em que cada uma delas, né, do tipo, faz configurações específicas em cada estado, como é que aquela coletividade manifesta um tipo específico de tambor para estruturar a sua coletividade. Então, esse tambor ele é uma entidade, ele é um objeto, ele é do tipo um canal, né, do tipo de comunicação, do tipo de musicalidade e de simbologia daquela manifestação específica, e
contemporaneamente ela se torna beat Uhum. para os DJs e para a galera para os meninos do passinho e da periferia da música eletrônica, né? Manifestarem aí suas criatividades nas plataformas de streaming e ganharem milhões de seguidores no Instagram. Então, é Uhum. mais ou menos isso que esse projeto está fazendo, sabe? Está olhando para isso. Eu tentei, na verdade, durante um certo tempo, quando eu estava em Pernambuco, conversar numa dessas reuniões aí de prefeituras do Recife e tudo mais, numa discussão da reocupação deles do Pátio de São Pedro. Eu tinha falado para eles, gente, pega já que vocês não vão voltar mais com o Centro de Formação de Artes Visuais, transforma isso num grande centro de estudos percussivos, entende? Porque aí você pode trabalhar desde o mestre de percussão até a produção da percussão do passinho, tá entendendo? Assim, da percussão do brega funk e tal. Esses meninos entendem muito, né, de ritmação, de produção musical, de articulação como um todo. Isso, Pernambuco tem uma das escolas percussivas mais importantes do mundo, sabe assim? Além da Bahia, do tipo assim, enfim. E aí é muito doido, porque você vê em outros países do mundo, o Japão também, que tem uma escola percussiva gigante, sabe assim? A China também, que tem uma escola percussiva gigante. A Indonésia também, que tem uma escola percussiva muito singular. Esses países, eles dão valor a isso e eles articulam as experiências contemporâneas dos artistas a partir desse lugar, sabe? No Brasil, não. No Brasil, eu estou fazendo esse projeto, mas eu levo o projeto para um espaço de exposição de arte, a galera fica olhando para ele com cara estranha, porque, ai, que lá vem essa menina aí trazendo um monte de tambor, lá vem essa menina aí trazendo uma rádio, sabe assim? Porque a gente se acostumou tanto com uma lógica de arte contemporânea focada no que é a subjetividade, né? E o entendimento de arte da Europa, que a gente não consegue olhar para isso da maneira como a gente deveria. Mas é um campo assim do tipo que, para mim, esteticamente hoje tem sido um dos campos mais potentes de articulação, sabe? Essa questão da pesquisa dos instrumentos de cada lugar. Eu, antes de vir conversar com você, estava aqui no mercado público do Peru, né? Do tipo, não vou conseguir levar nenhum tambor na minha mala aqui. Vi vários, experimentei vários, mas não vou conseguir levar. Mas, tipo assim, fui trazendo a diversos tipos de alcarina que eles desenvolvem de formas distintas, né? Que são mais instrumentos de sopro, porque eu estou fazendo uma articulação dessas alcarinas, um estudo, né? Dessas alcarinas dos Andes, né? E vendo a diferença desse tipo de alcarina para as alcarinas que Mestre Nado produz aí em Olinda, sabe assim? Estou estudando do tipo a diferença dos udus nigerianos, que são os potes, as moringas d'água, né? Para o tipo de bundágua que Mestre Nado desenvolve, sabe? E querendo que tudo isso venha para o espaço positivo, entende? No meu caso específico, como eu sou de Caruaru, eu também fiz isso, fui para Caruaru esse ano, escutar os artesãos do barro lá, entender que barro é esse da minha cidade de origem, né? Do tipo, em que ele se diferencia dos outros tipos de barro, porque eu quero, num futuro próximo, construir os meus próprios instrumentos, as minhas próprias moringas, os meus próprios... os instrumentos que a minha cabecinha já está pensando em inventar para fazer muitas ritmações e muitos beats também. Mas, por exemplo, numa convivência com a galera de Belém do Pará, agora mais recentemente, que eu trouxe uma moringa de lá, né, um udu, que ele estava todo marcado como cerâmica marajoara, isso ficou registrado na minha mente, eu não tinha pensado numa articulação, e esses dias, numa pesquisa que eu fui fazendo, em algumas experimentações que artistas da comunidade negra, né, do tipo do Harlem, nos Estados Unidos, estão fazendo, com projetos que estão mais relacionados com códigos sonoros, como é que códigos negros se manifestam no espaço positivo. Eu falei, cara, eu posso, inclusive, se eu quiser, pensar na possibilidade de criar algumas imagens com desenhos e marcar o corpo dessa moringa com essas imagens, entende? Então, você tem ali um objeto que ele é um objeto sonoro, mas ele é um objeto também que pode ter, como o barro ele é passível, né, de você desenhar, escrever, né, do tipo criar outras formas com ele, né, do tipo antes dele ir para o forno, dá para trabalhar todas essas outras questões, entendeu? Você pode ter o mesmo um objeto que ele é sonoro e ao mesmo tempo visual, né, do tipo que ele é sonoro, mas ele é ao mesmo tempo tátil, né, do tipo ele é ao mesmo tempo
como é que eu posso dizer, experimental do ponto de vista da utilização mesmo das mãos, na forma como você pega, né, como você experimenta a textura dessa manifestação, sabe? Então, esse projeto que foi o Chama, né, com as DJs, me leva para essa questão dos tambores, os tambores me reapresentam essas dinâmicas da musicalidade, e agora, nessas minhas experimentações com os instrumentos artesanais, eu estou descobrindo, né, do tipo assim, todo um universo, e para minha família isso está sendo ótimo também, porque, enfim, eu tive um avô que eu não pude conhecer, né, porque ele morreu quando a minha mãe tinha 18 anos, e ele era luthier, né, ele construía instrumentos, era uma figura, tipo assim, que também era da música, então por isso também que a minha mãe tinha uma formação musical muito forte, né? Não só no canto, né? Mas de outras maneiras, não é à toa que eu deixei o pandeiro com ela, e ela, sem professor de pandeiro, com uma semana estava tocando, aos 72 anos, e eu que não consegui lá, tipo assim, não consegui, né? Do tipo, me afinar com o instrumento, disse, vai, mãe, fica, as minhas formas de instrumentações são outras. Mas engraçado que hoje, até aqui, nessa experimentação no Peru, eu que estava numa coisa, do tipo assim, acho que instrumento de sopro não é o meu lugar, porque eu não sei assoviar, tenho que confessar esta vergonha pública, eu não sei assoviar, gente. Mas eu fiz até um experimento com a ocarina hoje aqui no mercado e falei, talvez role, talvez aconteça, vamos ver. Então é isso, assim, eu estou fazendo esse trabalho sério com os tambores, sim. Para mim, eles são uma estrutura bem importante da minha nova poética. A coisa da rádio arte também, né, com a coisa de circular também pelo mundo e fazer uma curadoria de discos, principalmente pensando numa questão de repatriamento de um patrimônio sonoro, porque existiram muitos músicos e muitos DJs e muitos gravadores de som que passaram pelo Brasil, captaram sons, muitos sons, inclusive no Nordeste, em Pernambuco, que levaram esses sons para fora do Brasil, que gravaram discos lá fora com esses sons, e que esses discos não voltam para o Brasil. Né? Então, tipo assim, teve uma época que eu fui em Lyon, na França, participar de um evento, e eu encontrei numa loja do tipo assim, sons de grupos nordestinos e, enfim, de uma cultura da boiada e tal, etc., que não existe em nenhum outro lugar, sabe assim? Que foram gravados, lançados e só são vendidos no mercado europeu, tá entendendo? Assim, a gente tá falando aqui do Japão, enquanto escola percussiva, o Japão, do tipo assim, é mestre em fazer isso, sabe assim? Os caras coletam sons do mundo todo e lançam discos que só existem no Japão. Tem artistas brasileiros, inclusive, que vão se apresentar no Japão, chegam lá, veem discos das suas obras lançados por selos japoneses que nem eles sabem que existem, sabe? Então, eu tenho feito também esse exercício de ir para diversos lugares e comprar esses discos e trazer para o Brasil, e pelos projetos de rádio arte desenvolver essas outras articulações. Tem um documentário que eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada, talvez você conheça, que chama Leoas. Não, me passa aí esse contato. Quero saber. Tá? É sobre as mulheres no Maracatu, Leão Coroado, né? Daqui, assim, que tradicionalmente sempre foi gerido e dirigido por mulheres e hoje tem uma mulher à frente, né? Desculpa, por homens, né? Hoje tem uma mulher à frente, assim, ela fez um documentário interessante, Karen Aguiar, né? Justamente sobre o papel da mulher no maracatu, assim, né? Como detentora e como uma figura central, na verdade, na transmissão do conhecimento, né? E de toda a estética do maracatu, assim. Eu acho que você vai gostar. Eita, Isso maravilhoso aqui. e sobre as mulheres e os tambores no candomblé, assim, Sim. eu acho que isso rende bastante, assim, bastante história, assim, né? Porque eu conheço várias mães de santo que sabem tocar, que sabem todos, né, os toques, mas que não tocam Não publicamente. tocam. Né? E esse é um trabalho bem específico de Sanara, né? Eu acho que, se vocês tiverem interesse, dá para
acompanhar o trabalho dela. No Instagram, ela está como Mulher Tambor. Uhum. Então, dá para acompanhar as discussões que ela está elaborando. Vou dar uma olhada. Vamos passar para as próximas perguntas. Tem aí duas mãozinhas levantadas. Ju. Tá mutada, Ju. Desmuta, Ju. Agora, Ah, agora foi. Agora agora. sim. Então, na verdade, a minha pergunta é sobre o texto, de uma parte que me chamou a atenção, que foi a questão dos portais que ela fala da filosofia da matutagem, que eu amei esse nome. Uhum. E aí eu queria saber um pouco mais, se ela conseguir falar, sobre a diferença, né, desse silenciar, do silêncio, do não vocabular e do não dito. Era mais ou Certo. menos isso. Tá. Quando eu trago isso, eu, na verdade, estou articulando uma noção observacional de que existem coisas que você diz, ainda que não seja num lugar de uma vocabularização. Existem conhecimentos dos povos observacionais que eles existem, eles estão presentes, eles se manifestam no dia a dia, mas muitas vezes não existem nomes ou um vocabulário específico que possa fazer uma associação, uma correspondência entre códigos. Porque se a gente pensar que o vocabulário ele é um código, né? E o que a gente faz no nosso cotidiano é fazer uma associação entre o que é um código, o que é o código gerado e o que esse código pode significar. Existe uma série de conhecimentos no mundo em que a maneira de evidenciá-los não é através da palavra. E, às vezes, em silêncio, você está manifestando coisas, você está dizendo coisas, né? Você está posicionando coisas, inclusive, como é que eu posso dizer? A partir de processos vibracionais, digamos, né? Tipo, porque a vibração ela também é uma forma de comunicação, ainda que você não esteja nem vocabularizando, nem vocabularizando e nem vocalizando esses processos, sabe? Então, como isso está realmente muito no campo da sutileza, a gente precisa, às vezes, ter acesso, né, a culturas, né, ou a experiências em que cada uma dessas ações acontece e começar, talvez, a perceber como é que essas coisas efetivamente acontecem, para que a gente possa também pensar nessa dimensão da palavra, sabe, assim? Porque, para a gente, às vezes, a palavra ela tem muito mais espaço do que outros códigos possíveis de manifestação, porque, enfim, e por uma relação de hierarquia também, porque, enfim, para a gente, socialmente, uma pessoa ela só se torna pessoa quando ela aprende a ler e escrever, né? O Brasil, enfim, ele manifestou isso enquanto cultura, e e isso é ruim porque ele não define, porque isso não define, né, a totalidade das experiências de manifestação no mundo, sabe? Então, às vezes você está comunicando coisas quando você diz, às vezes você está comunicando coisas quando você não diz, às vezes você está comunicando coisas quando você está em silêncio, e às vezes você está comunicando coisas quando você está utilizando como forma de manifestação códigos que não são vocabuláveis. Que coisa Tá mais madura. claro para ti agora, Ju?
Muito. Obrigada. Depois eu quero saber se você tem mais alguma coisa sobre essa filosofia para ler. Eu estou elaborando ainda, mulher. Está em Ah, construção. então tá. Ana, Eu estou elaborando ainda. É porque um primeiro passo dela foi pensar nessa experiência de semiárido, né? Então, eu já tem um texto que... Não é nem um texto, na verdade, é uma entrevista que Paola Marugan faz comigo para o Caderno de Subjetividade da UFRJ, a partir do convite de uma outra artista. E aí eu começo a elaborar sobre isso, né? Essa entrevista é em cima do Terrane, do projeto, né? Com as mulheres pedreiras. Aí, depois disso, eu escrevo um texto, só que esse ainda não saiu. Para uma publicação que foi a Clarissa Diniz com a Sandra Benites, que fez, e nessa eu trago mais elementos disso que a gente está conversando aqui. E aí, em seguida, vem esse texto da Zoom, que eu acho que é onde eu apresento, né, do tipo, uma primeira reflexão mais profunda sobre essa dinâmica da filosofia da matutagem, mas tem uma dimensão dela que eu ainda não dei conta, que é a que eu estou trabalhando agora, nesse exato momento, ao pensar... Porque a filosofia da matutagem ela tem muito da minha relação com o semiárido, né? E por ser uma mulher que nasceu no Agreste, que é isso, eu nasci em Caruaru, eu comecei a entender que eu era um corpo observacional, né? Então, eu também volto para esse lugar, né, que me forma, enfim, que é Caruaru, né, que é uma terra indígena, né, do tipo... que tem esse lugar, e eu nasci principalmente assim, ali no pé do Morro do Bom Jesus, então já tem essa coisa do tipo de ser um lugar de onde você olha, né, a região como um todo, né, essas questões todas que me envolveram, então eu vou trazendo isso, mas a parte que eu ainda não desenvolvi, porque essa talvez vai mexer em coisas mais dolorosas, e aí eu preciso ter mais fôlego para trabalhar, que é uma pesquisa que eu comecei para uma residência artística que eu fiz, mas que a gente não manifestou o trabalho, que era em cima da questão... A residência era em cima dos falatórios da Estela do Patrocínio, e eu decido, para esse trabalho especificamente, que eu iria desenvolver a partir da residência, mexer com quais são as possibilidades de produzir conforto para corpos que vagam, né? Pensando não só a questão da migração, mas indo também aí para a dinâmica do que foi, né, do tipo o início da vivência das comunidades negras pós processo escravocrata no mundo como um todo, né? Porque existe o processo em tese das abolições, e aí essas populações negras elas ficam livres e elas são colocadas para fora das fazendas, né, do tipo, e a única forma que esses corpos têm de sobreviver é começar a migrar, então eles saem vagando, né? E aí, como o sistema econômico escravocrata ele não se sustenta mais, escravizando as pessoas pelos motivos pelos quais o tráfico transatlântico se colocou, a maneira que o sistema capitalista encontrou de fazer com que essas pessoas voltassem a trabalhar de graça nas fazendas foi criando a lei da vadiagem, né? Então, do tipo assim, se cria a lei da vadiagem, qualquer pessoa que é pega vadiando na rua, ela é presa, né? Então, isso encarcera milhares de pessoas negras no mundo inteiro, porque existem lei da vadiagem em praticamente todos os países do mundo. E o que acontece quando uma pessoa é presa? Ela, para se reinserir socialmente, ela precisa trabalhar, né? Só que esse trabalho ele deixa de ser remunerado, ele não é mais remunerado, por quê? Porque ela trabalhar de graça para a sociedade é uma forma dela se redimir da culpa, se redimir do crime. Então, do tipo assim, o encarceramento de pessoas negras, né, do tipo, no mundo todo, ele continua sendo feito, né, e no Brasil principalmente, ele continua sendo incentivado dessa forma, porque uma vez que essas pessoas são presas, elas, para se reinserir socialmente, elas vão trabalhar de graça em supermercados, como embaladores, elas vão trabalhar de graça em escritórios, elas vão trabalhar de graça, né, do tipo, em diversos serviços públicos e privados que a gente tem no Brasil hoje,
por conta desse tipo de processo. E a Estela do patrocínio, ela é pega e ela é levada para a colônia, né, do tipo psiquiátrica por conta da lei da vadiagem, né? Ela estava migrando, ela estava andando nas ruas do Rio de Janeiro, tinha saído de casa, estava andando pelo Rio de Janeiro e na coisa, né, de devanear e falando consigo mesma sozinha, alguém denunciou que existia uma mulher preta andando e falando sozinha no meio da rua e a polícia vai lá e cata ela e leva ela para a colônia Juliano Moreira, né, que hoje em dia é o Museu Bispo do Rosário, no Rio de Janeiro, que ainda tem, né, do tipo uma colônia de saúde mental, que recebe, agora já numa outra configuração, claro, né, pessoas majoritariamente negras que são retiradas do convívio das suas famílias, porque foram coletadas na rua dessa maneira, sabe? Então, tem uma questão aí que envolve essa dinâmica do vagar, que vai aparecer nessa segunda etapa da filosofia da matutagem, porque eu estou partindo do princípio de que corpos que vagam também são corpos observacionais, né? E seja ele o vaguear por uma questão, né, do tipo de saúde mental, seja ele um vaguear por uma questão de migração, né? Ou seja ele um vaguear por desejo, né? Porque existem corpos que vagam também, que é o caso dos povos nômades, né? Que caminham, que vão para outros lugares, né? Que trafegam para outras dimensões e que para eles o mundo não tem fronteiras, né? Por um desejo de aprendizado, de reorganização social, de reorganização política, né? A gente tem aí o caso dos Yanomamis, que estão há algumas décadas no Brasil, quase séculos, quase um século no Brasil, né? Sem poder exercer livremente o seu direito de ser nômade, né? Que tem que ficar ali no Parque Nacional do Xingu para não ser morto, né? E ainda assim estão sendo mortos, né? Com todas as políticas que estão sendo elaboradas no Brasil, mas que é um povo tradicionalmente nômade, né? As culturas Yanomamis, quando a comunidade, em tese, fica maior do que estruturalmente e governamentalmente eles conseguem gerir, eles se dividiam e cada um ia para um lado, né? Para que se tivesse condições, né, de voltar a se gerir socialmente, politicamente e culturalmente aquele grupo. Então, eles continuavam sendo Yanomamis, mas começavam a habitar territórios diferentes no Brasil, né? E a política atual brasileira impede, né, que esse povo exerça seu direito ao nomadismo dessa forma, sabe? Da mesma maneira que a gente tem outros povos observacionais do Nordeste, né? Num disco de Lenine, né, que é aquele Olho de Peixe, ele fala, né, que Pernambuco é um estado tuareg nagô, e a gente estuda muito pouco sobre os povos tuareg, né, que são povos nômades do norte da África, que formam a gente, que nos formam não só culturalmente, mas formam a gente no nosso DNA, né, e que são povos nômades, sabe? Enfim, eu estou circulando por esses aprendizados, gente. Aninha, tem mais uma pergunta aqui da Ana Elisa. Tá, Rola? eu vou responder essa, mas eu vou ter que, de fato, finalizar em 15 minutos, porque eu tenho que correr para me organizar, para viajar. Eu vou encarar 6 horas de voo para o Brasil. Já, Oh, já. delícia. Ana Elisa, Ana, tudo bem? Hum, Então, eu até pensei em abaixar a mão porque eu tinha três questões. E aí eu vou colocar só uma, aí depois, enfim, a gente vai conversando mais. Três Uhum. inquietações, assim, né? Que as leituras e a sua fala que trouxe, que me mobilizaram, mexeram comigo, né? E aí. Quando você fala, aí eu queria falar só de uma delas, que eu acho que também me atravessou assim um pouco mais, né? Que é a questão de, à medida que eu vou vendo que o meu trabalho, né, assim, é um trabalho em direção ao fortalecimento, né,
das imagens e do imaginário, enfim, sobre quem eu sou e sobre de onde eu vim, o que eu quero fazer, o que eu quero dizer, né? Uhum. Comecei a retirar o meu corpo do fronte, né? E como uma hora que você fala assim nesse texto e se, né, da entrevista com a Marina, né? Além de não querer ser escudo, né, existia outro processo que era: quanto mais visível você está, mais mapeado você está. Sim. Para fazer trabalhos de fortalecimento, você não pode nem estar tão visível nem tão mapeado assim. E aí eu fiquei pensando que no caso da branquitude, né, o trabalho é um pouco numa outra direção, né, assim, um trabalho de desfortalecimento, né, pensando no neologismo, né. Eu fiquei pensando no livro da Lilia Schwartz, que é o Imagem da Branquitude, e fiquei pensando nas coisas que eu quero fazer e no que eu tenho tentado dizer aqui, que é justamente conversar com meus pares, né? Que eu sou de Mariana, enfim, a cidade onde rompeu a barragem da Samarco e, enfim, acredito que meus pares, né, assim, a classe média branca marianense ainda não se enxergou nesse desastre, mesmo 10 anos depois, né? E é com essa galera, principalmente, que eu quero conversar, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa, né, assim, se foi por aí que eu entendi, se é esse caminho mesmo, sobre a sua fala, né, assim, enfim, e se essa relação do fortalecimento da negritude e o desfortalecimento da branquitude é uma inferência válida, digamos assim. Então, é, acho que tem uma questão importante aqui para a gente debater, que negritude e branquitude são conceitos, né? São, são conceituações epistemológicas que foram criadas para a gente tentar aí observar os resultados, né? Não só físicos, psicológicos, simbólicos, né? Do tipo das relações de poder que se estabeleceram desde que os conceitos de racialidade foram elaborados, né? Enfim, tem aí os estudos da Denise Ferreira da Silva e de outros teóricos e teóricas no mundo todo debatendo as diversas questões que atravessam a construção desse lugar de racialidade. Eu vou lhe falar sinceramente o que eu sinto, que no meu caso especificamente, eu não estou olhando para as questões de negritude para enfraquecer a branquitude. Sabe assim? Do tipo, eu estou olhando para as questões de negritude porque eu preciso que a gente viva de uma forma menos sofrida. Sabe assim? Porque eu preciso não só me lembrar, mas lembrar também as gerações que vieram antes de mim, as gerações que vieram depois de mim, porque, enfim, tem um pai, tem um tio, mãe, vivos com seus 70 a 80 anos, né? Meu pai tem 83, minha mãe vai fazer 74, 75 agora, na verdade. Eu preciso lembrar essas pessoas todos os dias que a gente não está aqui somente para pagar boleto, né? E se sacrificar em nome de um sistema econômico para seguir existindo, de que a gente tem um legado, né? Físico, emocional, psicológico, conceitual, sabe? Que precisa ser materializado, sabe? Então, assim, eu tenho me preocupado cada vez menos, na verdade, não é nem cada vez menos, eu tenho me preocupado somente quando necessário com o que a branquitude sente e acha, sabe assim?
um dos processos que eu tenho debatido no meu trabalho recentemente é que eu não acredito em decolonialidade. Isso para mim é uma coisa assim do tipo que não está na minha chave. Eu não estudo decolonialidade e decolonialidade não está na minha pauta, porque para mim a história dos povos negros ela não começa com a colonização. Sempre existiram povos negros muito antes do capítulo da colonização. E a colonização é só isso, ela é um capítulo. Ela é um capítulo de violência na história desses povos que foram atravessados por ela. Mas ela não é a história desses povos. O meu corpo, como um corpo negro, indígena, migrante, nordestino, brasileiro, ele se funda efetivamente, né? Se funda não, ele nasce a partir, né, da existência dessa diáspora, que foi resultado desse processo colonizatório, mas os códigos que atravessam a minha formação, sejam eles códigos materiais como códigos imateriais, eles não começam nesse lugar. Então, eu não tenho que estar centrando o meu debate e a minha existência na colonialidade. Eu não tenho que estar centrando o meu debate e a minha existência no significado ou nas manifestações do que significa ser essa branquitude específica, porque, veja só, a Denise Herrera da Silva tem um processo, inclusive, que ela não chama, ela tem utilizado e estudado branquitude, óbvio, mas ela não chama de povos brancos, ela chama de povos ocidentais, porque ela parte do princípio também de que o Ocidente, para se construir como ele se construiu, e a modernidade, para se construir como ela se construiu, ela também excluiu povos dos próprios territórios e conhecimentos dos próprios territórios onde isso se fundou. E esses povos também eram povos brancos. Tá entendendo? Do tipo, exemplo que as pessoas trazem, né? Do tipo, toda uma cultura cigana que hoje chega no Brasil, né? Do tipo, e que vem chegando no Brasil, inclusive os possíveis ciganos que fundaram, né? Do tipo, que tem o sobrenome Lira e que chegaram, né? Do tipo, que entraram no Brasil pelo Ceará, que é provavelmente de onde vem esse nome, né? Da minha família, né? Esses povos, eles eram povos brancos. Eles não eram povos negros. Mas eles não eram povos brancos, eles não eram o que a gente chama, o que está na centralidade da discussão sobre branquitude. Entende? Então, eu olho para as minhas experiências e eu olho para essas matrizes ciganas com muito carinho, com muito respeito, né? Porque, enfim, elas estão atravessadas no corpo da minha mãe, na cultura dela, na história da família dela, né? Eu observo isso com muito carinho, com muito respeito, com muito cuidado, tá entendendo assim? Tenho relações, parte importante da minha pesquisa, inclusive literária, da minha juventude e da minha adolescência, foram em cima das tradições das bruxas celtas, que era uma história que eu adorava ler, né? Essas mitologias e tal, e inclusive do tipo, os debates sobre as dinâmicas não ditas vêm disso, porque no momento em que o catolicismo, né, do tipo, estava queimando, né, entra naquele processo da Inquisição e ele começa a queimar, né, todo o patrimônio simbólico, né, material, inclusive corpóreo dessas mulheres, né, que foram chamadas de bruxas naquela época, elas conseguem transmutar a base das suas culturas num poema oralizado e transmitido de uma geração para outra. Então, isso é um poder muito importante, né? Você vai para a poesia, você cria ali uma série de simbologias que você transmuta num lugar de poeticidade e transmite isso via oral. Porque, tipo assim, quem é que queima a oralidade? Eu vou dizer até uma coisa para vocês, assim, os povos Xocó, que ficam na fronteira, né, de Alagoas com Sergipe, que foi das visitas que eu fiz, né, das populações que são cobertas, né, pela agricultura familiar.
brasileira, eles me mostraram, inclusive, que a potência dos códigos pode existir, e é por isso que eu vou, Ju, também para o lugar do não dito e para o lugar do silêncio, que a potência dos códigos existe, inclusive, na não vocabulação, porque os povos Chocó, que estão nessa fronteira, né, de Alagoas com Sergipe, foram povos que tiveram sua língua dizimada. Eles, do tipo assim, a quantidade de pessoas que morreram foi tão grande que eles não tiveram acesso mais à própria língua depois que eles voltaram para o território, e eles estão recuperando a própria língua por sonho. É isso, eles descobriram que tinha um território lá na área Chocó, que nunca foi desmatado desde antes da colonização, e eles estão indo dormir nesse lugar, e lá eles estão sonhando com as palavras, e depois começam a sonhar com o significado delas. Então, do tipo assim, a capacidade de transmutação desses códigos é tão intensa, tá entendendo assim? E é isso, à medida que eu estou tendo acesso a essas experiências e que eu vou aprendendo com esses povos, o que as manifestações da branquitude ou as manifestações da colonização só entram no meu trabalho porque, infelizmente, quando eu vou manifestá-los, é com elas que eu tenho que negociar. Sabe assim? Mas se eu fosse a Ana Lira, a mãe do dinheiro turca, lá do sonho da galera da Turquia de 2011, se eu tivesse grana suficiente para não precisar negociar, eu não estava me preocupando mais com isso. Porque a quantidade de conhecimento, sabe assim, e de relações que eu ainda preciso estabelecer, sabe? Com a cultura dos povos que me formaram e com a sistematização das ideias, dessas experiências todas que eu estou relatando para vocês aqui. Ela é tão grande que eu não tenho tempo de ficar pensando na branquitude. Então, eu só conversaria com ela se realmente fosse necessário. Porque, inclusive, eu acho que quem tem que conversar com a branquitude é a branquitude mesmo. E não somente no sentido de se autocriticar, mas no sentido até de voltar a aprender com eles próprios, tá entendendo? As coisas importantes que eles deixaram, que essas sociedades deixaram de manifestar, quando elas também passaram a obedecer as regras que a colonialidade impôs ao que a gente estrutura como vida hoje no mundo, sabe? Então, por exemplo, às vezes, inclusive, quando eu tenho que negociar ou quando eu tenho que dialogar com eles, eu fiz um trabalho específico sobre isso na pandemia. O SESC, a gente foi convidado por um projeto chamado Quarantine, e o SESC propôs que, o projeto propôs que o trabalho fosse desenvolvido, né, assim, ou como em papel não, de modo digital, e pudesse ser enviado para os colecionadores que comprassem pela internet, tá entendendo assim? E aí o que eu fiz foi do tipo, eu criei um manual de uma vivência que poderia ser feito com qualquer pessoa de qualquer etnia do mundo, e que a fundamentação desse manual era fazer com que pessoas de quaisquer etnias entrassem em contato com os saberes das populações que as formaram a partir de uma experiência familiar. Entende? Porque quando eu olho para isso, do tipo assim, eu fico sentindo, né, do tipo que o quanto existe de riqueza até nessas próprias coletividades que elas não descobrem, não olham, porque banalizaram para privilegiar o intelecto, tá entendendo assim? Porque banalizaram para privilegiar do tipo essas constelações de coisas que a gente tem aí, né? Vem sendo aí apresentada todos os dias, sabe assim? Então, eu acho que se a branquitude também, do tipo, né, ou os povos brancos tradicionais, né, se ocupassem com seus lugares de afeto de construção e de manifestação, né, de uma forma até mais carinhosa, sabe? Os embates seriam menores e a gente estaria, hoje em dia, talvez no mundo com uma cultura muito mais rica, sabe? Muito mais elaborada. Mas, enfim. Gente, eu preciso ir. Era o que eu ia dizer, Aninha. Embora que você não vai ter o voo. Quero não carregar essa culpa não na minha. Eu não posso, não.
Meu bem, muitíssimo obrigada. Como sempre, maravilhoso te ouvir. Vários comentários aqui falando o mesmo, né? Não é só porque eu sou suspeita, apesar de também ser suspeita. Mas é isso, muito obrigada também a Obrigada também, gente. todo mundo que ficou aqui conversando até essa hora com a gente. Obrigada Muito aí bom, por compartilhar obrigada. tanta coisa maravilhosa. Obrigada a vocês pelas perguntas também, né? Porque à medida que eu vou respondendo, eu também estou pensando aqui no meu próprio trabalho. É sempre essa troca, né? Rica. Vai lá se embora para não perder Então, eu esse vou voo. lá. Vai. Um beijo Beijo, grande. meu Depois bem. mandem a gravação para mim que eu quero ver, tá? Mando Boa sim. viagem, Tá? obrigada. Um beijo. Quando eu for para Beijo. Recife, a gente se encontra. Obrigada. Beijo. Tchau. Boa noite, pessoas. Boa Obrigada noite, pelas boa noite, boa Boa noite, presenças, boa noite. noite. pelas companhias. Pelo encontro, foi maravilhoso. Obrigada. 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 Tchau. Boa noite, gente. Valeu. Beijos. Até mais, Flor. Beijo. Tchau, beijinho. Deixa eu salvar o chat, né?